Olá pessoal, hoje a gente vai resolver o exercício 548 do livro de Dinâmica do Merriam da sexta edição. Então, se a barra AB do mecanismo de 4 barras possui uma velocidade angular constante no sentido anti-horário de 40 radianos por segundo, durante o intervalo que inclui um instante representado, determine a velocidade angular de AO e a velocidade angular de BC, a aceleração angular de AO e a aceleração angular de BC, e por fim a aceleração do ponto D. Expresse seus resultados em notação vetorial. Então, o que a gente conhece de início do problema? Ele define que a velocidade angular AB é dada por 40 radianos por segundo e é uma velocidade angular constante. Então a aceleração αb vai ser zero. Então a gente tem que ômega AB, em termos vetoriais, é dado por 40 k radianos por segundo. Como ele está falando no enunciado que a velocidade angular é constante, então isso vai levar a uma aceleração αb, aceleração angular αb igual a zero. E aí ele pede a velocidade angular da barra AO, então ele quer que a gente determine essa velocidade angular, WAO, e a velocidade angular da barra BC, então essa velocidade angular, WBC. Aqui é importante notar a nomenclatura que tanto WBC como WBD vão ter o mesmo valor, porque se trata da velocidade angular dessa barra que vai do ponto D até o ponto C. Então no item A, ele pede para a gente determinar o ômega AO e o ômega BC. No item B, as acelerações das mesmas barras, o alfa AO e o alfa BC. E por fim, ele pede que a gente expresse a aceleração do ponto D, desculpa. Então, em C, ele pede que a gente determine a aceleração de D. Então, para começar, a gente tem que determinar as equações das velocidades relativas. Aqui a gente tem 4 pontos na barra. A gente pode começar escrevendo a velocidade de A é igual à velocidade do ponto O mais a velocidade de A em relação a O. A segunda equação que a gente pode escrever, a velocidade de A ainda, ela pode ser representada, pode ser dada pelo somatório da velocidade de B mais a velocidade de A em relação a B. A terceira equação que a gente pode escrever, a velocidade de B vai ser dada pela velocidade de C mais a velocidade relativa de B em relação a C. Então a gente vai ter um conjunto de 3 equações, posso numerar ela dessa forma, equação 1, equação 2 e equação 3. A gente sabe que a velocidade tanto de O como de C são zero, então a gente pode escrever isso nas equações. E fazendo um rearranjo delas, a gente pode dizer que a velocidade de A em relação a O, que é igual a V de A, vai ser igual a V de B. Substituindo 3, então, a gente vai ficar a velocidade de A em relação a O, a velocidade de B em relação a C, mais a velocidade de A em relação a B. Então a gente determinou a equação principal que a gente vai usar para resolver as velocidades angulares AO e a velocidade angular BC. Agora o que falta a gente fazer? Definir as relações das velocidades relativas.
A gente sabe que o V de A em relação a O é igual a ômega AO vezes o vetor posição de A em relação a O. A mesma coisa para BC e para AB. Então a gente vai ter que V de B em relação a C é igual a ômega BC vezes o vetor posição, produto vetorial do vetor posição de B em relação a C. E por fim, a velocidade de A em relação a B vai ser o vetor velocidade angular AB, produto vetorial do vetor posição de A em relação a B. Então, posso chamar essas equações de 5, 6 e equação 7. Então, o que falta a gente determinar? Os vetores de posição de A em relação a O, de B em relação a C e de A em relação a B. Então, se a gente olhar para a figura, a gente pode definir o vetor posição de A em relação a O. Ele vai ser dado por 0,1, já colocando a unidade em metro, que ali ela está 100 milímetros, então a gente vai colocar 0,1 I em metro. O vetor posição de B em relação a C, é outro vetor que a gente vai precisar. Ele é dado por 0,15 J. Então a gente vai ter que o R de B em relação a C é igual a 0,15 J também em metro. E por fim, o R de A em relação a B, o nosso R de A em relação a B, ele vai ser dado por 0,2 I menos, aqui é importante observar o sinal, menos 0,15 J. Menos 0,15 J. Então aqui a gente tem mais as três equações definindo os vetores de posição. Então agora basicamente substituir esses vetores de posição e as equações 5, 6, 7 na equação 4 e a gente vai obter a relação final para a determinação das velocidades angulares. Então se a gente fizer substituindo 5 em 4, a gente vai ter o ômega AO, produto vetorial de R de A em relação a O, é igual ao ômega BC, substituindo agora 6 em 4, produto vetorial de R de B em relação a C, mais o ômega AB, produto vetorial de R de A em relação a B. Então, basicamente, agora é só substituir os vetores de posição, as velocidades angulares conhecidas e as que a gente quer determinar e fazer o produto vetorial, depois separar cada componente resultante em relação aos vetores unitários I e J e determinar as incógnitas que a gente está procurando. Então aqui a gente vai ter a velocidade conhecida é o ômega AB, que é igual a 40. Então ômega AO, na verdade, é o que a gente quer determinar. Então aqui esse cara vai ser escrito como ômega AO, K, produto vetorial de 0,1 I vai ser o ômega BC em K, produto vetorial B em relação a C, a gente determinou 0,15 J, mais o ômega B, que é o que a gente conhece, mas ao invés de substituir o valor, eu vou continuar mantendo o ômega B, K vezes, desculpa, produto vetorial de 0,2I
menos o 0,15J. Então, o que vai dar isso aqui? A gente vai ter K vezes IJ, então a gente vai ter 0,1 ômega ao J é igual a 0,15 K vezes J menos I, então aqui vai ficar menos 0,15 ômega BC I. E a gente vai ter dois termos, então K vezes IJ mais 0,2 ômega AB J e K vezes J menos I, como ele é menos, vai ficar mais, então a gente vai ter mais 0,15 ômega B I. Então o que a gente tem? Tem que igualar o lado esquerdo da equação com o lado direito. Então a gente vai ter aqui o ômega AO, 0,1, fazendo na verdade primeiro os termos de J, a gente vai ter 0,1 ômega AO, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0,2 ômega B, que é o que a gente conhece. Então, daqui sai que o ômega de A em relação a O é igual a 0,2 sobre 0,1 de ômega AB. Então já está determinado a primeira coisa que foi pedida, que é a velocidade angular a velocidade angular da barra O. Agora falta determinar a velocidade BC, velocidade angular BC. Para isso a gente vai usar os termos em I. Então a gente vai ter que menos 0,15, combinando os termos do lado direito, menos 0,15 ômega BC, mais 0,15 ômega AB é igual a zero. Então daqui vai sair o que? Ômega BC é igual a corta, vai ficar ômega BC é igual a ômega AB. Então aqui a gente determinou as duas relações do item A. Então, pessoal, para finalizar esse item A, vamos só substituir os valores, né? Então, no item A, o ômega AO é igual a 2 vezes o ômega AB, sendo que o ômega D é dado por 40 pelo enunciado, então a gente vai ter que o ômega O é dado por 80 radianos por segundo. Para ômega BC é igual a ômega B, então ômega BC é igual a 40 radianos por segundo. Então o item A está finalizado e agora a gente vai tratar do item B, que pede as acelerações angulares AO, alfa O e alfa BC. Então aqui a gente vai usar as relações similares que a gente definiu nas definições das velocidades, equações 1, 2 e 3, só que a gente vai fazer isso para aceleração. Então, o que a gente vai ter? A aceleração de A é igual à aceleração de O mais a aceleração de A em relação a O. A aceleração de A também pode ser definida como a aceleração de B mais a aceleração de A em relação a B. E por fim, a definição da aceleração de B, que é igual à aceleração do ponto C, que é nula na verdade, porque é um ponto fixo, mais a aceleração de B em relação a C. Então essas são as três equações que a gente vai usar para o cálculo de alfa O e de alfa BC. Lembrando que
aceleração no ponto O é zero e a aceleração no ponto C também é zero. Então, utilizando essas três relações, a gente vai chegar que alfa de A em relação a O é igual a alfa de B em relação a C, desculpa, A de B em relação a C, mais o A, aceleração de A em relação a B. Então, utilizando as definições das acelerações relativas, a gente tem que a aceleração de A em relação a O, do ponto A em relação ao ponto O, é dada pela aceleração angular, αO, que na verdade é o que a gente quer determinar, produto vetorial de A em relação a O, mais o ômega O, produto vetorial de ômega AO, produto vetorial de R de A em relação a O. E para as outras duas acelerações relativas, a gente vai ter a mesma equação. Então, a gente tem que a aceleração de B em relação a C é igual à aceleração angular, BC, produto vetorial do vetor posição de B em relação a C, mais ômega BC, produto vetorial de ômega BC, vezes R de B em relação a C. E repetindo isso para a aceleração de A em relação a B, a gente tem o alfa AB, produto vetorial R de A em relação a B, mais velocidade angular AB, produto vetorial ômega AB vezes R de A em relação a B. Lembrando que esses três vetores de posição já estão determinados. Ômega O e ômega BC a gente determinou no item anterior. Ômega B é dado, então o que resta a gente calcular é o alfa O e alfa BC. E lembrando também que, dado que o ômega B é constante, a gente vai ter que esse alfa AB é dado por zero. Então agora é basicamente utilizar essas três relações, substituir nessa equação e fazer o cálculo e fazer o produto vetorial para chegar numa relação de I e J, e aí vai conseguir calcular as duas incógnitas, no nosso caso são alfa O e alfa BC. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter o alfa O em termos vetoriais, né? A gente vai ter o alfa O K, produto vetorial do vetor posição de A em relação a O, que é 0,1i. Então, a gente vai ter alfa O igual a produto vetorial de 0,1i mais o ômega O. O ômega O é dado por 80 radianos por segundo. Então, a gente vai ter o ômega AO 80K, produto vetorial de 80K, vezes o produto vetorial do vetor posição de A em relação a O, que é 0,1i. Isso é igual ao alfa BC K, que é o que a gente quer calcular, produto vetorial do vetor posição B em relação a C, que é dado por 0,15 J. Então a gente vai ter 0,15 J mais ômega BC, que é igual a ômega B, que é igual a 40. Então mais 40K, produto vetorial de 40K
vezes produto vetorial de 0,15J. Mas, por último, essa aceleração angular é zero. Então, o último termo vai ser (40K), produto vetorial de 40K vezes produto vetorial de A em relação a B, que é dado por 0,2i menos 0,15J. (0,2i menos 0,15J). Então agora é basicamente fazer conta, fazer esse produto vetorial. A gente pode ir fazendo ele aqui, alfa O, então vai dar 0,1 alfa O, K vezes IJ. Aqui a gente tem esse produto vetorial que pode ser escrito direto por menos 80 ao quadrado K vezes IJ, K vezes J menos K vezes J menos I. Então vai dar 80 ao quadrado vezes 0,1 vezes I. Que é igual a menos 0,15 alfa BC, K vezes J menos I. Então tinha que ter aqui menos I. Esse outro termo vai ficar menos 40 ao quadrado vezes 0,15J. E por fim, a gente vai ter menos 40 ao quadrado vezes o próprio vetor posição, 0,2i menos 0,15J. Então agora é agrupar os termos em I e J e fazer o cálculo de alfa O e de alfa BC. Então, o que a gente tem aqui? Em J, a gente vai ter zero em J, vou começar por J, 0,1 alfa AO igual a menos 40 ao quadrado vezes 0,15 mais 40 ao quadrado vezes 0,15. Então, na verdade, nossa velocidade alfa O vai ser igual a zero. Nossa aceleração angular a O vai ser igual a zero. Então, alfa AO é igual a zero. Fazendo a mesma coisa para os termos em I, em relação ao vetor unitário I, a gente vai ter o quê? Menos 80 ao quadrado vezes 0,1 é igual a menos 0,15 alfa BC, desculpa, menos 40 ao quadrado vezes 0,2. Agrupando os termos em I.
Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter aqui menos 0,15 alfa BC é igual a menos 80 ao quadrado vezes 0,1 mais 40 ao quadrado vezes 0,2. Então, alfa BC vai ser 80 ao quadrado vezes 0,1 menos 40 ao quadrado vezes 0,2, tudo dividido por 0,15. Se a gente fizer essas contas, então fazendo essas contas, a gente vai chegar aqui alfa BC é igual a 2.133 radianos por segundo ao quadrado, aproximadamente. Então, nosso item B também já está determinado. Alfa AO é igual a zero e alfa BC é igual a 2.133 radianos por segundo ao quadrado. Então, a última coisa que falta determinar, que o enunciado pede, é a aceleração do ponto D, desse ponto aqui dessa barra DC. Então, vamos fazer o cálculo dessa aceleração. Então, no item C, a gente tem que calcular a aceleração de D. A gente pode escrever a aceleração de D. Se a gente olhar a figura, a aceleração de D pode ser determinada por a aceleração de C, que é nula, mais a aceleração de D em relação a C. Mais a aceleração de D em relação a C. A aceleração de C é nula. Então, o que a gente vai ter que fazer? Escrever a aceleração de D em relação a C é igual a alfa dC, produto vetorial do vetor posição de D em relação a C, mais ômega dC, produto vetorial de ômega dC, vezes o produto vetorial de R de D em relação a C. Então, nossa equação é basicamente essa. O alfa, aqui a gente tem que notar que o alfa DC, como já foi falado, o alfa DC é igual ao alfa BC, sendo que o alfa BC a gente determinou no item B. Então, alfa DC é conhecido, que é igual ao alfa BC, e o ômega DC é a mesma coisa. Então, a gente tem que o ômega DC é igual ao ômega BC, que é igual, a gente determinou no item A, ômega BC é igual a ômega B, que é igual a 40 radianos por segundo. Então, aqui é 40 radianos por segundo. E aqui a gente tem que essa aceleração é dada por 2.133 aproximadamente radianos por segundo ao quadrado. Então, a única coisa que resta determinar para fechar essa conta é o R de D em relação a C. Então, o que é o R de D em relação a C? Basicamente 150 mais 75, que em metro vai para 0,225 metro. Então, R de D em relação a C é 0,225 J. Então, a gente pode escrever isso aqui, R de D em relação a C é 0,225 J. Então, todos os dados que a gente precisa já estão determinados e agora é basicamente fazer a conta, né? Aceleração de D vai ser igual a 2.000
133K, produto vetorial de 0,225J, mais 40K, produto vetorial de 40K, mais, vezes, produto vetorial de 0,225J. Então esse cara aqui vai ficar menos I, então vai ficar menos 2133 vezes 0,225I. Aqui vai ficar menos 40 ao quadrado vezes 0,225J, que vai ser igual, fazendo essa conta, a gente tem 2.133 vezes 0,225, vai dar aproximadamente 480, a gente vai ter menos 480i em J menos 360. E como a gente está usando todas as unidades a gente usa a unidade de metro, então essa aceleração, a unidade dela vai estar em metros por segundo ao quadrado. E assim a gente finaliza a questão. Determinamos as velocidades angulares AO, BC, que é o item A, aceleração angular ΑO, ΑBC, é o item B, e por fim, aceleração em D, que é dada por componentes no eixo X e no eixo Y. Então é isso, pessoal. Até o próximo exercício.